Muy buenos días para todos de manera formal. Tenemos el honor y la fortuna de estar nuevamente en compañía de este gran invitado, que es nuestro maestro o guía de Lian Kun. Y en esta oportunidad nos encontramos para desarrollar esta última parte de 18 terapias, que se llama I Qigong. Entonces, sin más preámbulos, mestre, bom dia. Bem-vindo a esta aula do Lian Kun I Qigong. Então, é sua palavra, por favor. Então, bom dia a todos. Acordaram muito cedo hoje, né? Não sei como é que está o dia aí na Colômbia. Aqui em São Paulo está um dia lindo. E hoje aqui é dia de eleições municipais. É o segundo turno. Então, hoje temos 2 candidatos aqui na cidade de São Paulo. Um candidato mais de centro, o outro mais de esquerda, que vão disputar o segundo turno. Ainda bem para nós que os 2 candidatos são bons. Então, pelo menos para São Paulo, a situação fica bem mais, vamos dizer assim, mais tranquila. Né? Se alguém não entende alguma coisa, pede para o Alexander aí traduzir, para o mestre Alexander traduzir, tá bom? Están comprendiendo, chicos, que si alguien no entiende alguna cosa, que puede levantar la mano y yo hago la traducción. ¿Listo? Pero él va a hablar despacio. Si habla despacio, creo que le podemos comprender bien. Bueno. Listo, maestro. Bom, é um grande prazer ter a continuidade desse trabalho com vocês. É o meu único trabalho internacional. Eu estou muito satisfeito, ainda mais com a Colômbia. Eu tenho ouvido falar sempre de coisas cada vez melhores, enquanto que no Brasil não está muito bom, né? Vocês devem estar acompanhando as notícias com relação ao Brasil. Então, é um prazer estar com vocês. Inclusive, eu tenho um casal de amigos que estão trabalhando aí na Colômbia. O rapaz é colombiano e é casado com uma amiga minha, que é brasileira. E eles estão agora estabelecidos na Colômbia, fazendo trabalhos com intercâmbio cultural entre Brasil, Colômbia, América Central e a Alemanha. Né? Bom, eu queria primeiro falar uma questão técnica, é que estava falando para o professor Alexander que tenho tido muitos problemas com equipamentos. Então, hoje, eu estou usando esse fone de ouvido que eu nunca usei na vida. Eu descobri como funciona ontem. E ele tem uma bateria que dura 2 horas, com segurança. Talvez 4 horas, mas para não corrermos nenhum risco, eu vou tentar encerrar a aula no máximo às 11 horas. Tudo bem? Por isso, vamos fazer hoje uma aula mais prática. Claro que eu vou passar alguma teoria também, né? Uma parte da teoria. No outro encontro, eu vou passar a teoria completa com relação à medicina chinesa. A visão desse trabalho do ponto de vista da medicina chinesa. Hoje eu vou trabalhar mais com os aspectos mecânicos do I Qigong. Alguém tem alguma dúvida? ¿Alguna duda de lo que está hablando el maestro? ¿Está claro? Contextualizo un poquito para los que no... Está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, bueno, perfecto. Sí, profesor. Gracias. Listo. Gracias, Martita. Então, queria falar um pouquinho da origem do I Qigong. O I Qigong significa beneficiar o Qi. Beneficiar não só no aspecto de trazer benefícios, mas também de trabalhar, elaborar, processar o Qi
para que possa entrar no nosso corpo e dentro do nosso organismo ter um beneficiamento, um processamento. Essa ideia de trabalhar o I Ching Kung surgiu no Dr. Zhuang Yuanmin, que é o criador do Liang Kung, por pedido dos amigos médicos, por sugestão dos amigos médicos. Porque Xangai é uma cidade muito poluída, até hoje é uma das cidades mais poluídas do mundo, e ainda por cima os chineses fumam desesperadamente. O governo chinês teve que adotar medidas muito duras para restringir o hábito de fumar. Alexandre, ¿se quer traduzir alguma coisa? Está diciendo que el creador del Liang Kung, maestro Zhuang Yuanmin, por sugerencia de sus amigos médicos, creó esta parte de Liang Kung, estas terapias, porque el contexto en el donde él se encontraba está en Shanghái. La ciudad de Shanghái tiene problemas de polución, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y fuera de eso, la mayoría de la población tiene hábito de fumar. Y esto hace que se creyera la necesidad de construir alguna terapia, alguna ayuda para estas personas. O Dr. Zhuang, a parte do trabalho dele no hospital, como chefe do setor de ortopedia e traumatologia, ele tinha um consultório particular só para tratar de problemas respiratórios e cardíacos. E ele percebeu que, mesmo hoje, a maioria dos tratamentos, tanto ocidentais como orientais, tem pouca eficiência nas questões respiratórias. E ele chegou à conclusão que o tratamento que ele fazia com os seus pacientes precisava ser incrementado com exercícios, para que o bem-estar, a harmonia das funções vitais fosse total, fosse holística, para que as pessoas adquirissem mais resistência contra os problemas respiratórios. ¿Quer traduzir? Gracias, maestro. El creador del Liang Kung, aparte de trabajar en el área de ortopedia en un hospital de Shanghái, él tenía un consultorio privado y él empezó a percibir que los tratamientos que realizaban tanto en la medicina alopática occidental como en la medicina china no eran suficientes para tratar los problemas respiratorios. Y entonces se dio cuenta que la mejor manera de mejorar esta situación era desarrollar un trabajo complementario para reforzar esos tratamientos. Sim. Primeiro, assim, a medicina, qual é a importância da respiração? A respiração, do ponto de vista ocidental, ele é muito importante para captar o oxigênio do ar. E qual é a importância do oxigênio? É que o oxigênio é necessário para libertar a energia contida nos alimentos. Não adianta apenas comer. Para obter energia, precisamos do oxigênio, que em combinação com os alimentos, libera a energia dos alimentos. Entonces, él dice que ¿cuál es la importancia de la respiración? Entonces, que la respiración, pues, más allá del intercambio gaseoso, es importante porque de allí sale la energía que tiene el cuerpo. Esa energía viene del consumo de los alimentos
y el oxígeno lo que hace es tomar de esos alimentos la energía para liberarla en el cuerpo. Entonces, por eso es importante cuando hablamos de respiración, no solamente el aire, sino que el oxígeno es supremamente importante porque él entra a nuestro cuerpo y con los alimentos, no solo los alimentos, sino que el alimento entra y se mezcla con el oxígeno para generar la energía del cuerpo. Por isso, quando ficamos sem respirar, em 3 minutos, o cérebro morre ou apresenta alguma lesão muito grave. Porque o cérebro é o maior dependente de energia. Então, quando o cérebro morre, as outras partes do corpo podem continuar vivas. O coração pode continuar funcionando, o intestino, o estômago, o fígado continuam funcionando. Mas, se o cérebro morre ou se tem uma lesão grave por falta de energia, tecnicamente a pessoa está morta. Entonces, dice que el cerebro del cuerpo humano, el cerebro necesita de oxígeno y energía. Si el cerebro no tiene oxígeno suficiente en 3 minutos, puede sufrir un daño irreparable. Cuando el cerebro no tiene oxígeno y no genera energía, digamos que el cuerpo puede mantenerse porque el corazón puede seguir funcionando y las funciones, digamos, bueno, las funciones orgánicas pueden seguirse manteniendo, pero estaría desconectado el sistema, no funciona adecuadamente porque no está, el cerebro se muere. Entonces, la importancia del oxígeno es esta. Então, basicamente, o I Qigong, que é a terceira parte do Lian Kung, procura trabalhar aspectos mecânicos para potencializar a capacidade de assimilar oxigênio. Inclusive, eu vi ontem um vídeo de um médico aqui do Brasil, um médico norte-americano, que disse que para tratamento da Covid-19, um recurso muito importante é fazer exercícios respiratórios, por mais que sejam desagradáveis. Porque se a pessoa fica doente, fica parada, o pulmão deprime e o vírus pode se espalhar, se acumular nas regiões não oxigenadas dos pulmões. Mas se a pessoa, mesmo sentindo incômodo, cansaço e dor, fizer exercício respiratório, o pulmão expande e a possibilidade do vírus causar mal diminui e, ao mesmo tempo, a pessoa fica mais vitalizada, melhorando sua capacidade de resistir aos problemas da Covid-19. Bueno, dice que la tercera parte del Lian Kung, el I Qigong, enfatiza en una serie de trabajos de tipo mecánico precisamente para potencializar la toma o el trabajo de oxígeno en el cuerpo, para oxigenar el cuerpo. Tiene un amigo que es norteamericano y es médico, y él hace mucho énfasis en la importancia de los ejercicios respiratorios para mantener el pulmón fuerte y recibir o hacer frente a los posibles virus que entran. Y entonces se señala que en la medida en que cuando la persona está quieta, está deprimida, el pulmón de ella no funciona bien y está débil. En cambio, cuando la persona realiza actividad física especializada, las prácticas respiratorias, su sistema se hace más fuerte y permite que el pulmón tenga más capacidad de defenderse de los factores que puedan dañarlo. E não só os pulmões, mas se o corpo todo está promovendo a circulação no caso, ele não fala, esse médico não vai falar Qi, mas se a circulação com os exercícios
a circulação sanguínea está bem. Os músculos estão sendo ativados, por mais que isso seja desagradável, mas deixa a pessoa uma resistência melhor para suportar o ataque do vírus. Entonces dice que no solamente son los pulmones, en realidad es todo el sistema. Todo el sistema se oxigena. Entonces, cuando se oxigena mejor, los músculos, por ejemplo, funcionan mejor. Y entonces la persona tiene mayor capacidad de resistir estas situaciones que pueden ser desagradables, pero que tiene la capacidad de evitarlas o de afrontarlas de mejor manera. Então, este vídeo que eu recebi, eu vou passar para o Alexander e ele pode disponibilizar para vocês. Tudo bem? Él va a compartir un video que recibió de algunos ejercicios para compartirnos. Bom, vamos então começar os trabalhos dos exercícios. Hoje, eu pretendo trabalhar até o exercício 13. Eu falei 11, mas eu me enganei. É porque o exercício 13 ele é muito complexo. Então, pretendo chegar até o 13 e no próximo encontro vou retomar o 13 de novo. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, chegar até o exercício 13. Tudo bem? Vamos começar então. Perfecto. Entonces, hoy vamos a trabajar el Liankun hasta el ejercicio 13. Inicialmente había pensado acá al 11, pero que él considera que el 13 está muy bien. Y que entonces en el próximo encuentro trabajaríamos del 13 hasta el 18. Quem tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e fazer a pergunta, a qualquer momento, ¿está bem? Si alguien tiene alguna duda, solo oprime la tecla para activar el micrófono y hace la pregunta en cualquier momento. O início do I Qigong é igual aos outros. As palmas das mãos abertas, expandidas, boca do tigre aberta, abrindo o ponto Palácio do Trabalho e o ponto IG4, intestino grosso 4, encontro do vale. Ao lado do corpo, preparação do corpo, da respiração e da mente. O corpo fica solto, buscando conforto e atenção. A respiração deve estar solta. E permitimos que a respiração alcance o baixo ventre Tantien. Para alcançar o Tantien, soltamos o coração. E assim a respiração pode preencher o Tantien. Com uma respiração regulada, o corpo confortável, a mente fica atenta com mais facilidade. Quando sentiu, quando perceber que está pronto, então, passo à esquerda, mãos na cintura. Os pés devem estar com as pontas dos pés para frente, pés paralelos, não assim. Assim não, né? Assim. Para dar mais estabilidade. E as mãos na cintura. E as mãos na cintura devem assentar. As mãos não devem ficar levantadas. Assenta. Mas as mãos também não devem ficar frouxas.
Frouxas não. Firmes. Então, porque às vezes nós nos distraímos e as mãos ficam largadas. É melhor que elas fiquem firmes. Para o peito ficar aberto. Às vezes a imagem vai ficar paralisada, mas ela volta rapidamente. O primeiro exercício chama-se simplesmente inspirar a respiração natural. Mas é a respiração das costelas intercostais. Essa região aqui deve abrir e murchar. Aqui, não. Aqui. E, naturalmente, quando abre aqui o tantien encolhe um pouco. Mas aqui não deve estufar excessivamente. Então, inspira e sopra. Exalando ar com um sopro. Inalar pelo nariz, expandindo as costelas, costilhas, e soprando. E a barriga solta também. Inalar. Exalar. Inalar. Exalar. Essa respiração, ela é natural, mas é a respiração invertida, inversa, em oposição àquela respiração de criança, de um ninho que está dormindo. Quando uma criança, um ninho, está dormindo, ele respira de maneira diafragmática. Inala, exala. Inala, exala. Essa é a respiração diafragmática. A inversa, que é o que fazemos aqui, a invertida, inala, exala. Inala, exala. A respiração peitoral não é boa. Essa não é boa. Não é buena. Porque hace com que el chi se suba mucho, impactando a parte superior do corpo. A respiração saudável, que preenche completamente os pulmões, é a diafragmática e a invertida. Né? Por quê? Os pulmões são menores em cima e mais largos embaixo. Para que o ar alcance o fundo dos pulmões, que ficam aqui nas costelas, é melhor a respiração diafragmática e a invertida. ¿Alguma dúvida? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Todo está claro? Disculpen, ¿cuántas repeticiones en este primer ejercicio? Mestre, ela fala quantas vezes, quantos contatos tem a respiração nesse primeiro exercício? São 4. Na contagem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem? Agora, essa respiração, qualquer exercício do Lian Kun, se você sentir necessidade ou quiser treinar, pode ser feito mais vezes. 8 vezes, 16 vezes, 36 vezes, bem despacio, bem devagar. Tudo bem? Na sequência com a música, só 4 vezes. Vamos ao exercício seguinte, que se chama inspirar, expirar e cultivar o Qi. Finalizando o último movimento, inalar, exalar, soprando. Inalar, exalar, soprando. Inalar, exalar. Inalar, exalar. Qual é a ação fisioterápica do Tuiná mais importante nesse exercício? Quando erguemos os braços, é para expandir as costillas. Nesse ponto, as costelas estão mais expandidas. Nesse ponto aqui. Os braços devem ficar estendidos, codos estendidos, e quando as mãos sobem, é como se quiséssemos pegar algo aqui. Nesse momento, o peito sobe, as costelas aqui na frente, elas sobem. Né? Vamos mais uma vez, só para percebermos essa ação mecânica. As costelas abrem para os lados. As costelas do lado peitoral se erguem. E depois as costelas murcham, abaixam. Para abaixar, também tem algumas regras. Costelas abrem, costelas levantam, e agora as mãos, las manos, as mãos como que buscam trazer o Qi até o peito. Os cotovelos mais altos do que as mãos. Porque a partir daqui do coração, pressionamos, empurramos para baixo. Quando erguemos os braços, é como se estivéssemos erguendo o Qi. Quando pressionamos as palmas para baixo, estamos pressionando o Qi para baixo. É possível você sentir o Qi em cima e o Qi descendo. Vamos sentir. 1. Erguer o Qi.
2. Puxar o chi para o peito e do peito para os pés. 3. Erguer o chi. 4. Trazer o chi para o peito e pressionar o chi para os pés. Mestre, eu tenho uma dúvida. Todo tempo, a prática, uno sempre fala ombros abaixo, relaxa os ombros. Mas, neste momento, sempre uma leve elevação dos ombros. Então, eu pergunto se há uma dica para ter em conta, para não exagerar a elevação dos ombros, quando as mãos vão para cima. Sim. Quando falamos de ombros, é uma expressão muito não muito clara. Ombro é a escápula. Isso é ombro. A escápula, para ser funcional, ela deve subir. E a escápula deve descer. A escápula. Quando fala de não subir os ombros, na verdade, é para não encolher a cervical. Isso não é bom. Né? Isso é bom. E não é bom. Aqui eu posso elevar as escápulas e não encolher a cervical. Se vocês fizerem isso, vocês vão sentir o chi pressionando a cabeça. É a cervical que está... Mas, se a cervical estiver alinhada, solta, você pode erguer as escápulas e não sentir a pressão do chi na cabeça. Deu para ficar claro? Isso é muito... Sim? Sim, tá Deu bom, para tá bom. compreender? Tá bom. Muito, muito bom. Mas só fazendo uma observação, outros estilos de Qigong, por exemplo, o jogo dos 5 animais, propositadamente encolhe a cervical, diminui a cervical, mas é proposital. Por exemplo, o exercício do macaco. É proposital, porque depois é o yin e o yang. No Lian Kun não tem isso. No Lian Kun, a cervical está sempre solta. Tudo bem? Bem. Bom, vamos então praticar o... Assim, eu estava falando, né? Quando levantamos os braços e pegando uma coisa lá em cima, podemos sentir uma presença maior na parte superior do corpo. Então, dizemos que o Chi está em cima. Quando puxamos as mãos para baixo, até aqui, sentimos uma presença maior aqui. Dizemos que o Chi está aqui. A partir daqui, intenção de pressionar. Pressiona. E aí vocês vão sentir alguma coisa dentro do corpo descendo, uma sensação de assentamento até os pés. Dizemos então que o Chi desceu. Bem? Então vamos praticar com a contagem. 1, naturalmente inalamos. 2,
Exalamos soprando. 3. O Ti preenche o peito. O Ti sobe. 4. O Ti preenche o peito. E 10. 5. Inalar. 6. Soprar. 7. 8. Tudo bem? Então, esse exercício chama-se inspirar, inalar, exalar e cultivar o Ti. Cultivar o Ti significa que você aumenta a assimilação do Ti. Ti aqui é o ar, oxigênio. Alguma pergunta mais? Yo tengo dos preguntas. La primera sería si es posible ver al maestro Jaime de lado para poder ver cómo las manos se encuentran al momento de bajar. Obrigado pela pergunta. Eu esqueci de falar um detalhe. As mãos não ficam aqui. Aqui, ó. 2. 3. 4. Certo? Sí, señor. Y mi segunda pregunta, al momento de bajar las manos desde el pecho, ¿se deben girar hacia el frente las palmas de las manos? Assim, não. Como se estivesse empurrando uma mesa, uma tábua. Assim, não. Claro? Entendido. Sí, señor. Muchas gracias. Vejam como parece um exercício simples, mas a pergunta que ele fez traz detalhes que mudam qualitativamente o efeito do exercício. E são detalhes, mas são importantes. Vamos então ao terceiro exercício, que se chama estender as asas e assimilar o Ti. Tudo isso está nos slides que eu mandei para vocês, que o professor Alexander vai mostrar, mas no final da aula, se tiver tempo, eu mostro os slides em PowerPoint. Assimilar o Ti significa melhorar a sua capacidade, não só de trazer o ar para os pulmões, mas de assimilar o oxigênio e assimilar o Ti em geral. Nem sempre, quando o ar entra, nós conseguimos assimilar o oxigênio. Uma pessoa que está com Covid-19, o ar entra nos pulmões, mas o oxigênio não é assimilado, porque os pulmões estão inflamados. Por isso que aquele médico norte-americano pede para expandir os pulmões para melhorar a capacidade de assimilar o oxigênio. Agora, o assimilar desse exercício se refere também à assimilação do Ti dos alimentos. É um exercício também para o baço e para o estômago.
Porque, para a medicina chinesa, pulmões assimilam o oxigênio e os pulmões recebem o qi dos alimentos que o baço estômago mandam para ele, e os pulmões é que direcionam o qi do ar e o qi dos alimentos para baixo, para o Dantian. Isso, na próxima aula, na outra aula, eu mostro com mais detalhes. Então, é um exercício que deve ser percebido. Aqui no baço estômago e no períneo. Então, vamos primeiro ver a questão do períneo. É porque o períneo, que recebe o nome de diafragma pélvico urogenital. No Brasil, chamamos também de assoalho pélvico. É um grupo de músculos do períneo que sustenta os órgãos do baixo ventre. Quando esses músculos estão fracos, os órgãos do baixo ventre descem. E eu não sei como chama aí na Colômbia. No Brasil, chamamos de prolapso. Prolapso do útero, prolapso do reto, prolapso da próstata dos homens. Esse músculo do períneo, ele também é importante para a respiração. Alguém quer perguntar alguma coisa para o... ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Están claros lo que está él explicando? ¿Podría traducir lo que dijo el maestro, por favor? Sí, el área nosotros conocemos acá como el suelo pélvico, el área del perineo. Allí es importante que los músculos estén fuertes porque ellos contienen los órganos de la parte inferior del bajo vientre, la parte del bajo vientre. Cuando esos músculos se debilitan, entonces tenemos en lo que clínicamente se llama prolapso o caída de los órganos. Entonces se debilitan. Entonces una de las prácticas importantes a realizar es fortalecer ese suelo pélvico. Eso es lo que está explicando él. Perdón, maestro, y recuerden lo que vimos cuando vimos el módulo de medicina china, la energía Zongqi, la energía de reunión, ¿sí? Que el vaso tomaba los alimentos, el proceso de alimentos que le daba el estómago, y él ascendía esa energía a través de Qu Chi, sube la energía hasta el pecho y se reunía con el aire que era tomado por el pulmón y generaba Zongqi, ¿sí? Para que se recuerden. Y allí entonces van a comprender lo que él está explicando del efecto de este ejercicio para la energía del cuerpo. Perdón, maestro, ahora va a explicar cómo se utiliza el perineo en la respiración. O períneo, vamos só experimentar. Quando contrai o períneo, naturalmente o ar entra. Quando solta o períneo, naturalmente exala. Então, contrai o períneo, inala. Solta o períneo, relaxa o períneo, exala. Para quem tem pressão baixa e quem tem prolapso dos órgãos do baixo ventre, normalmente o períneo, esse exercício ajuda a levantar, erguer a pressão e ajuda a segurar os órgãos internos. Quem tem pressão alta não deve exagerar no exercício do períneo. Não deve. Hipertensão não deve exagerar.
pressão baixa, prolapso dos órgãos internos, é bom fazer o exercício do períleo. Então, muitas mulheres que têm o útero caído, os médicos pedem para exercitar o períleo. E aqui vamos exercitar naturalmente. Vamos ver. No exercício anterior, observem o períleo. Vamos fazer? Repare no períleo. Quando erguemos as mãos bem para o alto, buscando alcançar algo lá em cima, o períleo naturalmente contrai um pouco. E quando barramos las manos, o períleo relaxa. O períleo solta. Mais uma vez. No próximo exercício, vamos aumentar o movimento do períleo. Pode mostrar no pé. Estender las dos piernas, erguendo el talón. El períleo se contrae. Cuando bajamos el talón, el períleo relaxa. Erguendo, períleo contrae. Bajando, períleo relaxa. Vou mostrar de frente. Aqui, ó. Las dos piernas deben extender, presionando el suelo. Extender esta pierna, esta también, las dos piernas. Extiende, períleo se contrae, bajando, el períleo relaxa. Este é o movimento das pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sensação principal deste movimento é na região do períleo e a musculatura da bacia. Agora tem o movimento dos membros superiores que devem atuar aqui no diafragma torácico e no baixo ventre. E no estômago e no baço, no aquecedor médio. Assim. Sem mover o tronco. Tronco não se move. Somente os membros superiores. Para frente, para trás. Agarra, puxar de volta. Trocando de lado.
com a respiração e com os pés. Mão esquerda para frente, direita para trás. E esse pé para frente. 1, 2. Observem a sensação. Baço estômago, costelas, períneo e bacia. 3. Inalar. 4. Soprar. 5. Inalar. 6. Soprar. 7. Inalar. 8. Soprar. As sensações são aqui, nas costilhas e em períneo. Quanto ao movimento do membro superior, el codo no se debe afastar. La presión es de bajo hasta arriba. Não é. Não. E quando vuelva, agarrar para abaixo. Assim, a percepção do exercício aqui fica mais intensa, mais nítida. A outra mão. Diretamente para trás. E essa mão aqui, assim, não, assim, como se estivesse empurrando uma parede. Não assim. Então, vamos praticar juntos. Mão esquerda para frente, o pé direito. Derecho, el pie derecho. 2. Codo para abajo. Mano derecha, pie izquierdo. 4. Codo para abajo. 5. Inalar. 6. Soprar. 7. Inalar. 8. Soprar. ¿Alguna dúvida? Maestro, yo tengo una duda. El pecho, como nos indicaba, no debe girarse. Los hombros, cuando se estiran los brazos, ¿se mantienen en línea con la espalda o se van hacia el frente y hacia atrás? El hombro, la mano a altura da cabeça, do crânio, escápula assentada e o tronco não deve rotacionar, não. Tronco estável e você vai sentir a escápula vindo para frente. Para cima, não. A escápula
vem para frente. E a outra mão também. A escápula não levanta, abaixa. Vá. ¿Consegui explicar? Sí, señor. La escápula del brazo que va hacia atrás también tiene la sensación de ir hacia atrás. Isso. Inclusive a escápula atrás, a escápula vai para trás e ela abre. A escápula descola descola atrás, ela levanta um pouquinho. Esse é o objetivo. Entendido, sí, señor. Muchas gracias. Disculpen, Bom, o sea, disculpen, en ese movimiento, o sea, todo el cuerpo va a estar, la sensación va a estar abierta, pero al contrario. O sea, yo tengo la escápula arriba, la sensación es que estoy estirando el brazo izquierdo, el brazo derecho abajo está extendiendo, pero el pie izquierdo se está extendiendo también porque está empinado y el derecho a la vez también está extendido. O sea, se siente, es una apertura completa por los cuatro lados, ¿sí? Bien, Fiorella, no te entiendo la pregunta. Es que cuando iniciamos el ejercicio de subir solo en punta el pie, y él entendía que pues ejercitábamos naturalmente, extendíamos esa punta, pero el otro pie, pues a pesar de que ese izquierdo se estaba empinando, el otro también se estaba extendiendo, ¿sí? Entonces el cuerpo es como si nos estuvieran estirando, como si uno se estuviera estirando por todas las... O sea, lo que tú quieres preguntar es si está bien sentir un estiramiento en las piernas, en ambas piernas, ¿sí? Sí, y los brazos a la vez, o sea, ellos... Sí, esas las dos piernas y los dos brazos se siente estiramiento, elongamiento, ¿sí? Esa es la pregunta. Ok. Sí. Mestre, eu comprende? escutei bem porque tem um ruído, né? Mas as pernas têm uma sensação de esforço. Esforço. Las dos piernas empurram ao solo, ao suelo. Só um instantinho. Não dá para ver a cintura. Estira essa perna, há uma sensação de esforço aqui também. Né? Aqui também. Os braços também. Sensação de esforço. Para que se obtenga a sensação do exercício, el períneo, ventre, y costillas y vaso estómago. Si no hay la sensación de esfuerzo en las piernas y en los miembros superiores, no se obtiene la percepción del chi aquí, aquí y aquí. No, así, esfuerzo. Sí. ¿Más alguna cosa? Yo tengo otra pregunta, maestro. ¿La sensación de esfuerzo en las piernas es también un poco de tensión en los músculos de los muslos? Sí. Los músculos son importantes para impulsionar el chi. Los canales tendinomusculares tienen un papel muy importante en la impulsión del chi. Entonces, hay sí la sensación de esfuerzo. Hace parte del ejercicio.
Entendido. Podemos continuar? Eu acho que sim, mestre. O próximo exercício, ele vai enfatizar a eliminação del chi estagnado, parado, en el fundo hondo de los pulmones. Entonces se llama inspirar, avanzar, avanzar e agachar, eliminando el chi nocivo. Cambia la perna. Vamos fazer uma experiência, que é a importância de se agachar para expirar. Então, se exalamos totalmente os pulmões, só observem, só mirem. Se flexionam, quando barramos, sale mais aire de lo fundo de los pulmones. A exalação é mais profunda. Se eu só exalo sem baixar as pernas, o tronco, sai um pouco de ar. Para eliminar o ar parado, estagnado no fundo dos pulmões, barramos. Vamos experimentar. Elimine todo o ar do pulmão. Hasta el final. E agora, então, é um exercício para expelir. Para isso, então, tem o movimento de abaixar. Como se abaixa? Mirem, por favor. Las manos bien cerca de lo cuerpo. Las manos erguen el chi, presionan el chi para abajo, erguen, elevan el chi. Por eso las manos siempre cerca del cuerpo, no lejos. No. Bien cerca al cuerpo. Vamos então praticar. 1, 2, 3,
4. 5. Ergue. Elevar. 6. Bajar. 7. Elevar. 8. Presionar las manos abajo. ¿Dúvidas? Maestro, en ese ejercicio también el punto del periné contrae, relaja. O períneo contrae y relaja naturalmente. No hay necesidad de intensificar la acción del períneo. No hay necesidad. Es natural. Cuando se extiende los miembros inferiores, el períneo ya tiene una pequeña contracción. Es suficiente. Gracias. En este ejercicio, lo importante es exhalar, es lo principal. Maestro, ¿qué tanto desciende el cuerpo? ¿En la medida en que haya aire para exhalar o si la persona tiene mayor flexibilidad, desciende más su cadera? No hay necesidad de ser. Hasta aquí no hay necesidad. Es apenas para exhalar todo el aire estagnado de los pulmones. Es suficiente aquí. La mano aquí. Luego abajo de los, ¿cómo se llama esto? ¿Rodillas? Rodillas. Joelas, Luego rodillas. abajo de las rodillas. Es suficiente. No hay necesidad de ir hasta aquí. Porque también es un ejercicio para fortalecer piernas y lombar como complemento al objetivo principal. Maestro, ¿y la espalda entonces debe estar recta? ¿No se curva para adelante ni para atrás? No. La columna. Recta. Aquí, no. Recta. Esfuerzo aquí. Esfuerzo aquí. Gracias. Mais alguma coisa? Vamos, então, descansar um pouquinho. 5 minutos, por favor, no máximo. E já são 10. Temos mais 45 minutos. Tudo bem? Listo, chicos. Vamos a esperar 5 minuticos. Nos vemos 12, 17. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listos? Aquí. Presente. ¿Listo, chicos? Bueno. Todos de volta. Pregunta lo suyo. ¿Todos en línea? ¿Sí? Maestro, una preguntita. Es que mi mamá está haciendo conmigo, pero al hacer el ejercicio le dolieron los dedos de los pies. Se le encalambraron. Los del pie izquierdo. Eu não entendi. ¿Você comprende, mestre? Não. Quando Tem um ele está fazendo o trabalho com a sua mãe, Sim? e ela sente quando vai para baixo, seu pé, os dedos do pé se dormem. Ah, é? Quando faz isso? Sim. Quando ela faz isso, ela sente os dedos dos pés se adormecem, adormecidos. Alô, compreende? Quando ocorre Calambre.
Ah, calambre. Sim, calambre, Ah. os dedos dos pés. Isso é problema circulatório na musculatura dos pés. A cãibra é problema circulatório e de músculo que não está recebendo muito bem o sangue. Deu para entender? Sí, que sí lo entiendo. Então, esse exercício, ele vai ajudar a restaurar a função do músculo, mas podemos complementar com esse exercício aqui, ó. Se pode apoiar em uma cadeira, se necessário, se não faz sem a cadeira. Isso. Ah, ya. Bueno, Mira. subo y bajo subo por la punta y bajo el talón. Sim. E outro que é importante, que é útil, erguer os dedos e agarrar los dedos con los dedos el suelo. Erguer, agarrar. Erguer, agarrar. Pelo menos 10 vezes Yes. cada exercício. 10 vezes este e 10 vezes esse e agarrar. Como complemento. Muchas Bem? gracias, maestro. Muchas gracias. Bom, vamos então agora para as automassagens. Esse agora em pé, os outros podem ser sentados. As automassagens são focados em pontos dos canais energéticos, dos meridianos, que o Dr. Zhuang selecionou para tratamento e prevenção de problemas respiratórios, cardíacos e das outras funções também, né? Então, o primeiro exercício chama-se massajar el pecho e organizar el chi. Ordenar no sentido de harmonizar as funções dos órgãos internos. Coração, pulmão, estômago, baço, intestinos, rinhones, fígado, vesícula biliar, todos. Então, usando essa parte do polegar até aqui, esse músculo aqui, que é o tenar, músculo tenar, massagear desde aqui até o baixo ventre, com especial atenção nesta depressão do osso, del hueso, del centro del pecho. Essa depressão aqui é muito importante que se massageie com o músculo tenar. Polegar aqui. Mestre, a depressão do centro do peito é Tanchon, o ponto 17? Ok, de mais. DC12, vasoconcepção 12. Aqui, 17, ó. 17. 17. Então, aqui, reparem que a mão não fica assim. Não. El pulgar recto, vertical. E com o músculo tenar, massagear a depressão do peito. Aí, massagear também VC12 até VC4.
Guan Yuan. Dongguan Guanyuan. Isso. Depois, Mestre, uma dúvida. A mão, quando passa por o ponto Tiantu, acima do esternão, aqui o dedo, sim, aí o dedo pulgar é posto aí, ou a eminência tenar? isso. Só o pulgar. Só o pulgar, só o pulgar. Ok, ok. 1, 2. Aqui deve-se massagear lá las costillas com el músculo tenar. Logo abaixo do músculo peitoral. Na subida, não precisa massagear, é só elevar a mão. Agora sim, pressionar e aqui pegamos canal da vesícula biliar, canal do baço. Mestre, esse ponto é Chanfen? Eu não sei o nome aqui, esse ponto. Na ponta da costela flutuante. Né? Por baixo do músculo peitoral, canal do estômago. Só que isso fazemos com as duas mãos. Né? Esse músculo por cima desse músculo. 1, 2, 3, 4. Quando estamos aqui, o polegar não fica assim. Fica assim. Usamos o músculo tenar. O polegar não. Porque senão a roupa, a camisa, fica toda enrugada. Então, levantamos os pulgares e subimos. Vamos lá praticar. 1, inalar. 2, soprar. 3, inalar. 4, soprar. 5, 6, 7, 8. Mestre, uma dúvida. Eu compreendo que a inalação, a tomar aire, o chi acende, certo? Mas neste momento, neste massagem, quando você vai fazendo massagem para baixo, você está inalando. Por quê? Porque isso é diferente nesse sentido. Nem sempre a ação da respiração, de erguer o chi, nem sempre coincide com a ação mecânica de baixar o chi. Isso é um recurso, eu não entendo profundamente disso, mas você vai ver em várias técnicas de Qigong que propositadamente se faz uma oposição, uma fricção entre a ação mecânica e a respiração. Por exemplo, vou dar um exemplo bem diferente. Quando recolhemos o Qi, né, ao final do Tai Chi Chuan, né, tem aquele movimento que faz assim, né, a postura de Zhan Zhuang.
para recolher o Qi, inspiramos e na expiração recolhemos o Qi. Estamos expirando, mas estamos guardando o Qi. Aparentemente, são duas ações que se negam, né? Mas é porque, quando expiramos, o Qi desce. Quando o Qi desce, significa que o Qi dos pulmões está indo para o Tantien. Então, apesar de estarmos expirando, a ação energética está, como se diz, se conectando, se complementando. E a ação mecânica parece oposta. Aqui, estamos procurando trazer o ar para os pulmões. E aqui, o Qi dos pulmões desce até o Tantien. Há uma oposição aparente entre a ação mecânica e a ação respiratória. Mas isso é proposital. Isso, mestre, muito obrigado. Se você estudar depois outros exercícios de Qigong, no Tai Chi Chuan, por exemplo, você vai notar várias vezes uma aparente contradição. Tá? É uma coisa que eu preciso estudar melhor também. Beleza. Bom, vamos então agora ao exercício 3. Maestro, Primeira una massagear pregunta. a face e aquecer o Qi. Massagear a face e aquecer o Qi, acho que esse eu vou sentar. Disculpa, Se Hugo, quiserem ¿tenías una pregunta? sentar-se, Sí, sí, Disculpe, maestro. qué pena, Hugo. maestro. Las manos, la mano izquierda siempre va debajo de la mano derecha en la ejecución de ese ejercicio. não. Esse exercício tem que ser com a mão derecha por abaixo, porque o Dr. Zhuang assim lo quiere. Para que todos pratiquem com a mesma ordem. Solamente por isso. Não há importância se a direita, a esquerda. Pero el Dr. Zhuang exige que sea con la derecha. Ah, pero yo no soy destro, no importa. Es simplemente una regla. Entendido, muchas gracias. Bom, agora o exercício é massagear a face e aquecer o Qi. Aquecer o Qi tem 3 significados. Primeiro, aquecer a face, e na verdade não é só a face, é a cabeça toda, incluindo as orelhas e a nuca também. Porque quando massageamos toda a superfície da pele, criamos um Qi bloqueador de invasão externa. Criamos uma barreira de Qi contra o frio, contra o vento. Isso é muito útil quando vamos para fora e tem vento frio. Se você aquecer a face, aquecer a nuca, toda a cabeça, incluindo as orelhas também, cria-se uma barreira contra o vento e o frio. É o Wai Qi, o Qi protetor, forma-se aqui. Segundo significado, quando massageamos aqui, aqui e aqui, são 3 pontos que potencializam as funções das cavidades nasais, das fossas nasais. As fossas nasais aquecem o ar que entra,
filtram o ar que entra, umedecem, tiram a secura do ar que entra e ainda mata, elimina muitos micro-organismos. Assim, o ar, quando chega aos pulmões, está mais limpo, mais aquecido, mais umedecido e com menos micro-organismos e poluição. Os pulmões temem o frio, a secura e a sujeira, a poluição. Né? Então, isso acontece quando massageamos aqui, aqui e aqui, na nuca. O terceiro significado de aquecer o Qi, há uma frase, um provérbio, um dito da medicina chinesa: massagear a cabeça para aquecer o corpo. Porque, normalmente, temos muito Qi concentrado na cabeça. Porque pensamos demais, olhamos demais, sentimos muito cheiro, escutamos muita coisa, falamos demais, trabalhamos muito com as mãos. Então, o Qi fica muito concentrado em cima e falta Qi no resto do corpo. Então, para aquecer o corpo, pode-se massagear a cabeça, as orelhas, os olhos, a nuca. Então, massagear a cabeça para aquecer todo o corpo. São 3 significados desse exercício. Eu vou demonstrar o exercício agora, só que eu vou ter que tirar isso aqui. E o óculos também. Então, pressionamos esse ponto com o dedo médio. Depois, com a mão inteira, massageamos o rosto, a cabeça, abrimos o peito. E aí, com as pontas dos dedos, massageamos a nuca e dobramos a orelha para frente e massageamos a orelha desde aqui até a ponta dos dedos. Massageamos as orelhas com toda a palma, não só com a mão. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Mestre, o ponto da parte de atrás, onde finaliza o movimento de barrer,
Bai Fonshi. Isso. Isso. Mais alguma coisa? Não? Vamos praticar. Maestro, disculpe, ¿esto es diferente a masajear en el Liancum posterior? ¿Son los mismos puntos o es diferente? A maioria dos pontos são os mesmos. A diferença principal é que nessa massagem usamos toda a mão. Tá? Toda a mão. Para criar uma barreira de chi em toda a pele, na piel de la cabeza. ¿Está bien? Bien, gracias. Vamos então treinar. Não posso tirar. Inalar. 2, soprar. 3, inalar. 4, soprar. 5, 6, 7, 8. E agora, o próximo exercício. Massagear a garganta e acalmar o chi. Ele é uma massagem para acalmar a tosse, mas não quando está com tosse, nos intervalos das crises de tosse. Ou seja, sempre que puder, é uma massagem importante para evitar a tosse. O ponto principal da massagem é aqui, ó. São 2 pontos do canal do estômago. Se tem esse músculo é o esternocleidomastoideo. Esse lado dá para ver melhor. Esse músculo. À frente do músculo, se você deslizar o pulgar, há um ponto que le hace tener la voluntad de, no Brasil chamamos de pigarrear, tossir. Aqui ou aqui. São pontos para tratamento de asma e tosse. Então, usamos o polegar pressionando esse ponto. E depois, para baixo. Troca a mão. Pressiona com o pulgar. E daí até o baixo ventre, o tantien. Com a respiração, inalar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Esse ponto também é útil para dor de garganta, para aliviar a dor de garganta e para expelir o muco que fica preso aqui na garganta. Expelir o muco, dissolve o muco. Ajuda a expectoração. E na mesma contagem, inalamos e
exalamos. 2, inalamos, exalamos. Então, fazemos 4 vezes com essa mão, 4 vezes com essa, 8 vezes a massagem da garganta. Dúvidas? Não? Oitavo exercício, massagear a nuca e aliviar o ti, mas não é a nuca. No Brasil, chamamos de nuca esse lugar. Mas a massagem não é aqui. A massagem é aqui, ó. Abaixo da 7ª vértebra cervical, que é a última vértebra da cervical. Entre esse osso, a 7ª cervical, e a vértebra seguinte, que é a primeira dorsal. A massagem é no meio das 2 vértebras. Então, quando descemos o dedo pela cervical, nós sentimos um osso mais saltado, uma ponta óssea. É abaixo dessa ponta e a seguinte, no meio. Pressionando. Esse ponto aqui é o VG14. VG14, vaso governador 14. E a tradução desse ponto é a grande vértebra, porque é um osso mais saltado. É entre esse osso mais saltado, a 7ª cervical, e o outro osso mais saltado, que é a primeira torácica, primeira vértebra torácica. Mas usamos o dedo médio e esses 2 também, porque ao lado do VG14 tem mais 2 pontos extras, chamados de pontos de Jade, que também servem para, no caso aqui, é prevenção de tosse e asma e eliminação de ti perverso em geral, especialmente dos pulmões. Por isso chama-se massagear e aliviar o ti, aliviar a sensação de sufocamento. Então, ficamos assim. Mano derecha, lombar. Índice médio anelar, abaixo da 7ª cervical. Nós vamos cutucar esse ponto. Cutucar significa pressionar por entre as vértebras. Pressionar esse ponto dessa maneira. 1, 2. Perdão, errei a contagem. 1, inspira, solta. 2, inala, exala. 3, inala, exala. 4, inala, exala. 5, inalar, exalar. 6, inalar, exalar. 7, 8, cambiar las manos. 1, 2, inala, exala. 3, inala, exala. 4, 5, 6, 7, 8.
o codo. 1, 2, 3, 4. O sea, el codo hace una extensión, porque há um complemento que é expandir o último ponto do canal do baço, tapal, que ajuda na circulação do Qi. Não é o principal, mas ajuda. Alguma dúvida? Mestre, a ver. A direção do massagem, dos pontos, é importante? Tem alguma importância? Ou não importa se é à direita ou à esquerda? Ou tem alguma importância? Não. O que é importante é que com uma mão você faça para um lado e com a outra mão no outro sentido. Então, com uma mão para cá, a outra para lá, isso é que é importante. Agora, o Dr. Zwan quer que seja assim. Eu vou fazer grande. 1, 2, assim. Com a outra mão, 1, 2, assim. Mas com qual mão, não importa. Obrigado. Tudo bem? Bom, o próximo exercício, percutir o peito e soltar o Qi. Soltar é para ajudar a expectorar e aliviar o pulmão daquela sensação de prisão, né, de estagnação do muco. Então, são 2 pontos que nós percutimos. Um é aqui, ó, pulmão número 1. Para você sentir o ponto, tem esse osso, que é a clavícula. Abaixo da clavícula, no músculo peitoral, no cantinho aqui, perto do ombro, tem um lugar dolorido. Se você pressionar, dói. Hay dolor. Pero vamos a percutir. La percusión debe ser con vibración, no con... No. Deve vibrar al interior del pecho. E vamos sentir, quando percutimos o ponto, a vontade de... Pega aqui. Então, aqui, ó. Vamos procurar o ponto a um lugar que dá vontade de pigarrear, de tossir. Um lado é mais sensível que o outro. Sentiram? Impacta aqui, dá vontade de tossir. Então, é uma percussão que ajuda a expectorar. Tem que fazer algumas vezes para expectorar. O outro ponto é aqui, no músculo, não é na escápula não. Não é na coluna, é entre a escápula, na parte de baixo da escápula. Aqui. Se não conseguir alcançar este ponto, pode ser mais embaixo.
O que não deve é percutir a coluna. Coluna não, é sempre no músculo. Se puder aqui, a percussão deve ser feita com as duas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, inala, exala. 6, inala, exala. 7, inala. 8, Mestre, o ponto Chunfu de pulmão 1 e o ponto Kensu desde fígado, certo? Atrás, Kansu, atrás, quando faz o golpe, Kansu, esse hígado, certo? Essa uma relação entre pulmão e fígado. Allí por massagem ou solo? Não é fígado, não é fígado. É bexiga. Bexiga. É a bexiga e os pontos de Jade. Bexiga e pontos de Jade. É um grupo de pontos, esses pontos de Jade, que nesta região eles têm impacto nas funções respiratórias. Não é fígado. Fígado obrigado, é aqui. obrigado. Né? Mais alguma coisa? Bom, eu vou mostrar mais um exercício e vamos ter que parar, porque esse fone já avisou que está acabando a bateria. Mestre, eu acho que você pode mostrar o exercício seguinte, certo? E a próxima aula desarrollamos esse exercício, sim? Sim. Mas ainda falta mais um exercício antes daquele que é o 12º exercício. O 12º exercício chama-se erguer os braços. Braço é esse lugar. Para expandir o Ti. Expandir o Ti aqui significa expandir o diafragma torácico. Ou seja, as costelas, as costilhas. E a manobra é assim. Os codos vão para o lado. Não é para trás. Para os lados. Expandindo aqui, ó. O estômago. 2. Pressionar as palmas para baixo. 3. Inalar. 4. Pressionar. Então, os dos codos não se vão para trás, para o lado, como se estivesse dando um golpe com o codo. Não é para trás, para o lado, para expandir aqui. Então, vamos praticar. Inala. 2, exala. 3, inala. 4, exala. 5, 6, 7, 8. Se você fez corretamente, você deve ter sentido aqui, ó, uma expansão aqui, na região do estômago, massageando internamente as vísceras. Alguma dúvida?
Não? Então, eu vou demonstrar agora, rapidamente, o 13º exercício, se bem que vocês já devem ter aprendido com o mestre Alexander, mas vou só demonstrar. Chama-se abrir o peito para suprir o Qi, para fluir o Qi. O movimento principal é esse aqui, ó. Um, dois. É como se fôssemos um barco deslizando para frente e deslizando para trás. Desliza para frente, desliza para trás. Não deve ter isso aqui, ó. Não. Não sobe e desce, sobe e desce. Não. Deslizar reto. Reto. No mesmo plano, no mesmo nível. E aqui também. Tronco ereto. Coluna ereta. Isso é o mais importante. Agora tem o movimento dos braços, que são complemento. Perto do peito. Mão esquerda por fora. 1. Expande um balão entre os braços. 2. Para trás. 3. Mão esquerda por afuera. Aqui não. Na bola de Qi. 4. E as mãos descem pelos lados. Atrás não. Pelos lados. 5. 6. 7. E agora para o outro lado, 8. Mano esquerda por afuera. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vira para frente. Então, esse exercício vamos trabalhar na próxima vez com mais detalhes. Tudo bem? Então, vamos encerrar, porque eu estou preocupado que está me avisando toda hora que a bateria está acabando. Shutdown, shutdown. Bom, mestre, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom suas indicações, seu conhecimento. Valoramos muito isso. Então, vamos nós a praticar, hacer esses exercícios importantes
vivenciarlos, experimentarlos, hacerlos parte de nosotros. E aí, então, queda pendente última série, bueno, último exercício desta série, os próximos últimos 6 de Ichikun. E, bom, hasta uma nova oportunidade, mestre, muito obrigado com você. E sua esposa já detrás de câmera, muito obrigado. Muito boa camarógrafa. Muito bem, muito bom. Chicos, muchas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Entonces, nosotros nos vemos en un ratico, ¿no? Nos vemos hacia las 11 para hacer un repaso de la clase de hoy. Bueno, entonces que tengan una feliz mañana. Luego. Bueno, Muchas gracias, hasta luego, profesor. maestro. Hasta luego. Dios los Obrigado. bendiga. Hasta luego. Obrigado. Chao, chao. Muito grato. Bueno, a vocês. Bueno, obrigado. Tchau. Estamos saindo. Tchau. Sim, tchau.